Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rigueto com vocês novamente aqui para nós trabalharmos agora com o item 4 da nossa matéria de Direito Penal, parte geral 1, que são os slides denominados Código Penal. Preciso que a partir desse momento você tenha o Código Penal em mãos, acompanhando o slide, porque a gente vai passar tópico por tópico, algumas coisas voltadas inclusive aos slides anteriores, a princípios e assim por diante, e outras novidades que a gente vai trazendo no decorrer do conteúdo da aula para vocês. Tá? Depois esse material vai estar todo disponível no material didático para vocês também, para que vocês possam ter acesso aos slides, né? Tal qual aqueles slides da fonte do direito penal, dos princípios e assim por diante, para a gente ir avançando no nosso conteúdo e, consequentemente, alcançar êxito aí, né, na nossa matéria. Repito para vocês que você deve acessar, né, o meu canal no YouTube, Luiz Eduardo Cleto Rigueto, Professor Rigueto, tá? Se inscreva lá no canal, toda vez que você se inscrever você recebe informações dos vídeos que eu for postando, tá? Nós estamos adaptando aí na questão da nossa prova, como é que vai funcionar, o trabalho permanece mantido, o trabalho da M1, não esquece, tudo certinho, tá? E a gente vai conversando e qualquer dúvida que você tiver, tanto ali pelo YouTube, você pode comentar o vídeo, eu tenho acesso a esse comentário, né, quanto pelo meu WhatsApp, que todo mundo tem. Aí na sala de aula você pode encaminhar, via e-mail também, não tem problema nenhum, a gente está à disposição sempre para esclarecer as dúvidas, perfeito? Vamos dar início então no tema Código Penal, quando o slide traz para vocês lá Código Penal, item 1, anterioridade da lei. Isso aqui é fácil, é simples, é objetivo, nós já vimos isso inclusive nos princípios. Artigo 1º. Não há crime sem lei, princípio da legalidade. Anterior, princípio da anterioridade, que o defina, e não a pena sem prévia cominação legal. Nós estamos falando disso com base no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É a mesma regra, certo, do próprio artigo 1º. Eu coloco para vocês uma informação de que a Constituição Federal aboliu a figura do presidente legislar na matéria penal, seja através de decreto-lei ou através de medida provisória. Lembrando que elas não são leis e, consequentemente, atentam ao princípio da legalidade. Eu trouxe até um julgado antigo, da década de 90, só para mostrar para vocês como o direito penal é feito para o réu, que embora inconstitucional um decreto-lei que foi editado naquela época, sendo mais favorável, pode e deve ser aplicado em matéria penal. Por óbvio, não é utilizado hoje, é um recurso de 1994, é um recurso em habeas corpus, lá de setembro de 94, só para mostrar que o direito penal, toda vez que for favorável para o réu, ele vai acabar sendo aplicado de todas as maneiras. Mas a ideia do artigo 1º, então, é seguir tanto o princípio da legalidade quanto o princípio da anterioridade. Tá? Esse é o foco principal do artigo 1º. Então, o que eu vou pedir na prova, obviamente, vai estar voltado a isso, a esses dois princípios e alguns exemplos, de repente, ligados à anterioridade ou ligado à legalidade e à anterioridade. São os dois princípios que regem o artigo 1º do nosso Código Penal. Bom, o que diz o artigo 2º? Agora a gente tem 31 artigos para trabalhar durante o semestre, os primeiros está aí, artigo 2º que nós vamos abordar. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E aí eu até coloco entre parênteses ali, isso não quer dizer que isso não quer dizer que cessem os efeitos civis. E o parágrafo único, eu vou explicar depois. E o parágrafo único, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos voltar para o caput, depois a gente vai continuando com as regras ali dos próximos slides. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior, a lei que entrou em vigor amanhã, deixou de considerar crime. Então significa que se eu estava respondendo a um crime qualquer, se eu estava preso, se eu estava sendo processado e assim por diante, e entrou em vigor uma nova lei que deixou de considerar aquela conduta criminosa, ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior, a lei nova, deixa de considerar crime. Então eu vou ficar livre. Eu vou ser solto, eu vou ser inocentado, eu vou ser absolvido se aquela conduta deixou de ser crime. Se chama abolitio criminis, o nome disso, tá? Bom, fui até a vírgula do artigo 2º.
cessando em virtude dela, para, em virtude dessa nova lei, certo? A execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Bom, para de cumprir a pena, se eu estou cumprindo pena, para de cumprir a pena, e, consequentemente, para os efeitos penais da sentença. Que efeitos penais? Uma vez que eu seja condenado, eu me torno reincidente. Reincidente. Ou seja, né, eu tenho uma nova condenação, se eu for condenado novamente, eu tenho uma passagem anterior. Acaba esse efeito. Né? Outro efeito penal, por exemplo, é eu perder o direito ao contato com os meus filhos, eu perder o direito de exercer uma função pública. Vamos imaginar que eu seja acusado de tortura e sou servidor público. Eu perco o direito de exercer a função pública. Uma vez que entrou em vigor uma nova lei dizendo que tortura não é mais crime, eu, além de deixar de cumprir a pena, eu ainda posso voltar a exercer a função pública, porque deixou, né, acabou a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E eu coloquei entre parênteses uma observação. Isso não quer dizer que cessem os efeitos civis. Vamos explicar para vocês. Assim, ó, tá? É que envolve uma matéria lá do quarto período, eu preciso adiantar para vocês entenderem e retornar no tempo. Vamos pensar no seguinte comigo, tá? Anota assim, ó. A todo crime corresponde uma indenização. Todo criminoso, todo cidadão que for processado e condenado por praticar um crime fica obrigado a indenizar a pessoa que ele causou dano. Se eu mato alguém, eu tenho que indenizar os filhos do falecido. Se eu furto alguém, eu tenho que indenizar a vítima do furto. Se eu estupro alguém, eu tenho que indenizar a vítima do estupro. Isso, indenização, é a aula do professor Edio. É a reparação civil, é o efeito civil da condenação criminal. Então, quando diz o artigo 2º que ninguém será punido por fato que lei posterior deixou de se considerar crime, parando, cessando em virtude disso, a execução da pena e os efeitos da sentença penal condenatória, os efeitos penais da sentença condenatória, não significa dizer que param os efeitos civis. Porque assim, ó, mesmo que eu seja absolvido da prática de um crime, vamos imaginar que, enfurecido, eu destruí o teu carro a marretadas, a porretadas, a pedradas, certo? É crime de dano. Imagine que eu estou sendo preso e processado por dano e que vem uma indenização, uma obrigação de eu indenizar você. Mesmo que dano deixe de ser considerado crime e que eu não tenha mais punição criminal e que meu nome volte a ser limpo, porque eu não vou ter mais condenação nisso, os efeitos civis permanecem. A obrigação de indenizar, porque está lá no direito civil, está dizendo que aquele que dolosa ou culposamente causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Então eu tenho que reparar os danos. Perfeito? Deu para entender o artigo 2º? O caput? E aí, o parágrafo único diz assim: a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos voltar à fita. Nós já falamos o que é a sentença penal condenatória transitada em julgado, e ela é, por óbvio, uma sentença que não cabe mais recurso, perfeito? Está dizendo aqui o princípio da irretroatividade já explicou para vocês. O que o princípio da irretroatividade falou para vocês? Que uma lei nova, mais severa, ou que venha criar um crime, ela não retroage, porque a lei penal não retroage, não volta no tempo, vírgula, salvo se for para beneficiar o réu. Parágrafo único. A lei posterior, a lei nova, que de qualquer modo favorecer o agente, favorece quem praticou uma conduta anterior, aplica-se aos fatos anteriores. Ela está aqui em 2020, mas ela volta para 2019 para beneficiar o cara que cometeu o crime lá em 2019, certo? Mesmo que seja por sentença condenatória que não cabe mais recurso, porque existe o princípio da retroatividade da lei penal. Perfeito? Essa é a regra do parágrafo único. E aí, então, nós temos, na verdade, alguns slides que eu não vou conseguir completar nesse vídeo, tá? Mas eu quero que vocês vão acompanhando comigo. Quinta lâmina do slide ali diz assim, ó: esse artigo 2º tem fundamento no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não volta no tempo, salvo se for para beneficiar o acusado. Qual é a regra? A regra é que a lei penal não volta no tempo. Não retroage, é o princípio da irretroatividade. Qual é a exceção? A exceção é que ela volta no tempo se trouxer benefícios para o acusado.
Perfeito. Bom, uma lei nova, em regra, quando ela entra em vigor, ela revoga a lei antiga. E existem duas formas de eu matar essa lei antiga, de eu revogar essa lei antiga. Existe a chamada revogação expressa, que é aquela, na verdade, em que a lei posterior declara textualmente que a anterior não produz mais efeito. Eu já vou dar exemplo disso. E existe a revogação tácita, onde a lei posterior não determina expressamente a revogação da anterior, mas como ela trata do mesmo assunto que a lei anterior, ela se torna incompatível com a lei anterior, né? Ela acaba, na verdade, regulando inteiramente aquela matéria, ela acaba matando aquela lei sem falar nada. Vou dar um exemplo das duas aqui. Olha só, anota para mim aí. Lei 6368/76. Lei 6368 de 1976. Essa lei era a lei de drogas vigente desde 1976 no Brasil. Em 2002, o legislador publicou uma lei chamada Lei 10.409/02. Era a nova lei de drogas. Essa nova lei de drogas não falou nada sobre revogar a 6368 de 76. Não falou nada. Só que ela entrou em vigor tratando do mesmo assunto que a 6368. Tratava de prevenção, de repressão, de proteger o bem jurídico, saúde pública, falava de drogas, ela tratava do mesmo assunto. Então o que aconteceu? Como ela entrou em vigor e não falava nada da lei velha, ela revogou tacitamente a lei velha. Só que ela durou só 4 anos. Porque logo em seguida veio a 11.343 de 2006, e que dizia que a nova lei de drogas, e que lá no finalzinho dizia assim, ó, revogam-se expressamente a 6368, embora já tivesse revogado tacitamente, ele quis deixar claro isso, revoga-se expressamente a 6368 de 76 e a 10.409 de 2002. Então, quando a lei diz que revoga, revogação expressa. Quando ela entra em vigor tratando do mesmo assunto e não fala nada, revogação tácita. Fechou? Nesse primeiro vídeo, então, a gente trabalha com artigo 1º, legalidade e anterioridade, e artigo 2º, princípio da irretroatividade da lei como regra e a retroatividade como exceção. Lembrando das revogações expressas e revogações tácitas. No próximo slide, eu vou falar para vocês sobre atividade e extratividade, e aí a gente dá continuidade numa série de temas para abordar aqui esse conteúdo do direito penal. Valeu!